eu sou a doutora Amândia Mônica Marchetti, sou cirurgiã plástica, sou membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e hoje eu vou falar um pouquinho sobre rinoplastia. É um tema bem abrangente, tem bastante informação para eu passar para vocês e para vocês entenderem um pouquinho mais do que se trata a rinoplastia. Então é a cirurgia do nariz, né, que o nome técnico é rinoplastia, e aí a gente tem algumas técnicas que são utilizadas e isso vai da preferência de cada cirurgião e na verdade da indicação de cada paciente. Dentro dessas técnicas de rinoplastia aberta e fechada, a rinoplastia aberta a gente faz uma incisão que fica na columela, que é essa estrutura bem da base do nariz, e cicatrizes que ficam dentro da narina. A gente acaba podendo visualizar o nariz com as estruturas em visão direta, então eu consigo enxergar as cartilagens, eu consigo ver o septo nasal, eu consigo enxergar o dorso nasal e consigo trabalhar essas estruturas sob visão direta, sobre tratamento direto. Então se eu preciso lixar, se eu preciso cortar, se eu preciso fraturar, eu estou enxergando isso diretamente. A técnica fechada já não, ela tem uma cicatriz menor, que não tem essa da columela, mas a visão é indireta. Então acaba sendo uma cirurgia que o cirurgião ele tem que entender as estruturas, mas ele acaba não enxergando diretamente o que ele está manuseando ali. Dentro dessas linhas, a técnica aberta hoje acaba sendo uma cirurgia muito mais executada do que a cirurgia fechada. Além disso, que isso seria a via de acesso e a maneira como a gente enxerga o nariz. Então, para um outro passo seria, tá, tudo bem, a gente vai fazer rinoplastia aberta, vai fazer rinoplastia fechada. Isso também é muito mais da indicação que o paciente tem em mexer nessa ou naquela estrutura que eu preciso visualizar melhor ou que eu talvez não precise visualizar tanto para poder tratar, mas de qualquer maneira, por exemplo, eu tenho um nariz que tem um dorso alto, eu vou ter que mexer nesse dorso, não tem como, a gente chama isso de giba, é aquele nariz realmente mais curvadinho nessa região. Então eu provavelmente vou ter que mexer na cartilagem, muito provavelmente vou ter que mexer também na estrutura óssea, não necessariamente vai ser realizada uma fratura, mas eu vou retirar uma parte da cartilagem e vou também acabar lixando um pouco desse nariz. Então isso faz com que eu diminua essa giba. E aí a gente tem que ter o cuidado, porque quando a gente faz essa estrutura abaixar, eu posso acabar fazendo, porque o nariz ele é um triângulo, então quando eu tiro essa estrutura que está mais acima, eu posso fazer com que aquele teto fique aberto. Então na verdade eu acabo tendo um afastamento das cartilagens laterais e eu acabo tendo um afastamento do dorso nasal. E aí a gente precisa fazer com que esse teto se feche novamente para que não fique algo estranho, aparentemente como se fosse uma estrutura muito retilínea, sem um acabamento mais refinado. E aí então muitas vezes é necessário realmente realizar a fratura, e a fratura na verdade é realizada só na estrutura óssea, não na parte da cartilagem. A parte da cartilagem a gente pode às vezes utilizar uma parte do septo nasal para criar uma estrutura nessa parte mais superior do nariz e fazer com que ele não entorte, que ele fique mais retilíneo. A gente chama isso de enxertos de cartilagem. No caso dessa região, a gente chama isso de spreader graft. E a gente também pode utilizar essas cartilagens, né, no caso a cartilagem do septo nasal preferencialmente, também para fazer uma estaca na columela, que seria justamente para estabilizar essa ponta do nariz e ela não cair. A gente chama isso de strut. O nariz ele é muito particular, esses itens e essas informações que eu passei para vocês aqui é de um tipo de nariz, mas é claro que cada um tem a sua particularidade, aquilo que realmente incomoda, aquilo que não incomoda, aquilo que precisa ser mexido ou não, e daí uma avaliação completa com um profissional médico, um cirurgião plástico vai ser essencial para poder dizer, no teu caso, a cirurgia aberta vai ser o melhor procedimento, a gente vai mexer na tua cartilagem, diminuindo o teu dorso nasal, ou se é necessário diminuir a asa do nariz, porque o nariz ele abre demais, a gente precisa melhorar
a elevação da ponta, que já diminui essa asa do nariz. Eu preciso às vezes mexer na cartilagem alar para poder fechar um pouco mais o nariz. Então, todas essas estruturas, elas podem ser mexidas sim, elas podem ser trabalhadas sim, elas podem melhorar a harmonia do nariz. E aí, cada caso é um caso e a consulta vai ser o primeiro passo. Pessoal, não esquece não de se inscrever no meu canal para receber mais informações de alguns temas bem legais que eu estou preparando para vocês. Beijão, tchau!